Na pequena cidade onde cresci, minha irmã Luana sempre foi a estrela da família. Desde criança, ela ofuscava minha existência com seu jeito manipulador. Enquanto ela recebia aplausos e sorrisos, eu era a sombra silenciosa nos cantos das reuniões familiares. Os sussurros maldosos e os olhares de pena me seguiam como uma sombra constante. Nossos pais, sem perceber, alimentavam essa dinâmica doentia. Cada conquista dela era um evento. Cada momento meu passava despercebido. Mas o que ninguém imaginava é que aquela menina tímida e excluída um dia se transformaria em alguém que eles jamais esqueceriam. Durante o almoço de domingo, meu mundo desmoronou. Luana chegou radiante, anunciando seu noivado com um empresário rico. Os olhos de nossos pais brilhavam de uma forma que nunca vi direcionada a mim. Eram aplausos, abraços, lágrimas de alegria, tudo para ela. Quando percebi que seria excluída da celebração, senti meu coração congelar. Luana, com aquele sorriso cínico, declarou textualmente que minha presença ofuscaria seu momento. A hipocrisia era tão absurda que quase me fez rir. Naquele instante, percebi que não seria mais a menina invisível. Algo dentro de mim começava a despertar, uma força que nem eu conhecia. As lágrimas que contive por anos finalmente encontraram sua passagem. A exclusão de Luana não era apenas mais um episódio, mas a gota d'água que definiria minha transformação. Cada palavra dela ecoava como uma sentença cruel, mas dentro de mim, uma chama começava a arder, pequena e trêmula inicialmente, mas promissora. Lembrei-me de todas as vezes em que fui reduzida a um papel secundário. Minha existência parecia ser um incômodo, um ruído que atrapalhava a sinfonia perfeita da família. Como uma atriz coadjuvante em uma peça onde nunca tive falas importantes, observava a vida passar sem poder intervir. Mas algo mudou naquele momento. O desprezo que sempre me sufocou transformou-se em combustível. Percebi que continuar sendo a vítima silenciosa seria minha maior traição contra mim mesma. Não mais aceitaria migalhas de afeto ou reconhecimento. Minha dor seria minha força, minha exclusão seria meu trampolim. Comecei a traçar mentalmente meus próximos passos. Seria uma revolução silenciosa, mas profunda. Não precisaria gritar para ser ouvida. Meu sucesso seria minha melhor resposta. Cada conquista seria um recado. Cada realização, um grito de liberdade que atravessaria o silêncio que me impuseram. Inscrevi-me em cursos. Busquei conhecimento. Ampliei meus horizontes. Não seria mais definida pelo que minha família dizia que eu era, mas pelo que eu escolheria ser. A timidez que me aprisionava começou a se desprender como uma pele velha e desnecessária. A ironia era inevitável. Aqueles que tentaram me minimizar seriam testemunhas involuntárias da minha ascensão. Cada obstáculo que me colocaram seria transformado em degrau para minha evolução. Não mais seria a irmã invisível, mas a protagonista da minha própria história. O mundo não esperava por mim, e era exatamente isso que os faria estremecer. Cada passo que dava em direção ao meu empoderamento era uma declaração silenciosa de independência. Os cursos de liderança e marketing tornaram-se meu arsenal secreto, alimentando uma transformação que ninguém esperava. Luana continuava sua performance típica. Cada reunião familiar transformava-se em um palco onde exibia sua nova vida com uma ostentação quase caricata. Lembro-me de cada encontro como um desafio, onde sua narrativa tentava me reduzir novamente ao papel de coadjuvante. Seus comentários eram lanças envenenadas, detalhes sobre seu noivo rico, seus projetos grandiosos, tudo calculado para me diminuir. Mas cada palavra dela, antes capaz de me paralisar, agora servia apenas como combustível para minha ambição. A dor da exclusão, antes um peso insuportável, transformou-se em uma energia potente. Cada curso que fazia, cada projeto que iniciava, era uma resposta silenciosa aos seus ataques. Não precisava gritar para ser ouvida. Meu silêncio estava carregado de uma determinação que ela jamais compreenderia. Comecei a construir uma rede de conexões profissionais, expandindo meus horizontes além dos limites estreitos que me foram impostos. Networking tornou-se minha nova linguagem, conhecimento minha maior arma. As mesmas mãos que antes eram vistas como fracas, agora digitavam propostas, fechavam contratos, construíam pontes. Luana continuava seu jogo de provocações, mas cada tentativa soava mais patética. Percebia em seus olhares uma mistura de desconforto e incredulidade.
como aquela irmã que sempre considerou invisível ousava brilhar. O que antes seria motivo de choro, agora me fazia sorrir internamente. Minha reinvenção não era sobre provar algo para ela ou minha família, era sobre me provar para mim mesma. Cada conquista era um lembrete de que meu valor não dependia de aprovações externas. Estava reconstruindo minha identidade, tijolo por tijolo, com a força de quem finalmente compreendeu seu próprio potencial. Os projetos começaram a fluir, primeiro timidamente, depois com uma segurança que me surpreenderia. Cada obstáculo que antes me paralisaria, agora era apenas mais um desafio a ser superado. Minha transformação não era apenas profissional, era existencial. Luana continuaria sua performance, mas eu já não seria mais a plateia. Seria a protagonista da minha própria história, escrevendo cada capítulo com determinação e coragem. O universo conspirava a meu favor, e eu finalmente estava pronta para responder. O salão de festas estava tenso, um campo de batalha silencioso, onde cada olhar carregava uma história de mágoa. Eu, Carla, finalmente me encontrava frente a frente, com Luana, minha irmã que tanto me excluiu. O momento era cirúrgico. Cada palavra que eu escolhesse seria uma sentença. Cada tom de voz uma declaração de guerra. No fundo, sabia que não seria apenas um confronto, mas uma libertação. Preciso conversar com você, disse, com uma calma que surpreendia a mim mesma. Minha voz não tremia, não era mais a mesma de anos atrás. Era firme, controlada, quase cortante. Luana tentou disfarçar, seu sorriso ensaiado escorregando por seu rosto como uma máscara mal ajustada. Sobre o quê? Respondeu, fingindo total inocência. Minhas palavras saíram como uma lâmina precisa. Sobre anos de humilhação. Sobre como você sempre me tratou como se eu fosse invisível. A sala ficou completamente silenciosa. Nossos pais, testemunhas mudas daquela cena, observavam com um misto de desconforto e surpresa. Luana tentou minimizar, usando sua tática usual de ironia. Ah, lá vamos nós novamente com esse vitimismo. Disparou, achando que me rebaixaria, mas não mais. Cada palavra dela agora soava como música antiga, um disco arranhado que já não me afetava. Não é vitimismo, rebati. É verdade. Hoje vim deixar muito claro que não aceitarei mais ser tratada como um apêndice na nossa família. Meu tom era calmo, mas carregava uma força que jamais tive. Não era raiva, era determinação. Não era ressentimento, era conhecimento do meu próprio valor. Luana tentou argumentar, mas suas palavras pareciam agora pequenas, insignificantes. Cada tentativa de me diminuir apenas demonstrava o quão menor ela se tornara diante da minha nova postura. Você pode tentar me excluir, disse, olhando diretamente em seus olhos. Mas já não tenho o mesmo medo de antes. Minha vida não depende da sua aprovação. O silêncio que se seguiu era ensurdecedor. Não era um silêncio de derrota, mas de reconhecimento. Eu finalmente havia quebrado as correntes invisíveis que me prendiam. Naquele momento, não era mais a irmã sombria e submissa. Era alguém que havia encontrado sua voz, sua força, sua verdadeira identidade. E isso era maior que qualquer exclusão familiar. Minha transformação estava completa. E Luana, pela primeira vez, não tinha mais palavras. O curso de marketing foi meu primeiro passo real para me libertar daquela narrativa familiar sufocante. Luana continuava sua performance típica, exibindo uma vida que parecia perfeita demais para ser verdadeira. Durante os encontros familiares, seus comentários eram verdadeiras facadas disfarçadas de gentileza. Ah, mais um curso? Será que vai dar em algo? Ela provocava, seu sorriso destilando veneno, mas cada provocação alimentava minha determinação. Aquela mulher não fazia ideia da força que estava despertando em mim. Os projetos começaram pequenos, quase invisíveis. Um contrato aqui, uma consultoria ali. Minha rede de contatos crescia silenciosamente, como uma revolução sussurrada. Cada reunião familiar se transformava em um palco onde eu me preparava para minha grande performance. Minha dor, antes um peso que me prendia, transformou-se em combustível. As lembranças de anos de invisibilidade me impulsionavam. Não era mais aquela menina tímida que aceitava migalhas de atenção. Estava me reinventando, peça por peça, com uma determinação que ninguém esperava. Os olhares de Luana mudaram, sutilmente. Primeiro, desprezo. Depois, uma pontada de desconforto.
Como aquela irmã que sempre considerou insignificante, ousava brilhar. Cada conquista minha era uma resposta silenciosa às suas tentativas de me diminuir. Comecei a entender que minha transformação não dependia da aprovação dela ou da minha família. Era sobre me provar para mim mesma. Cada obstáculo que antes me paralisaria, agora era apenas mais um desafio a ser superado. As provocações continuavam, mas perdiam o poder. Você acha mesmo que vai conseguir? Ela perguntava em um tom que misturava escárnio e insegurança. Eu apenas sorria, sabendo que meu silêncio seria muito mais eloquente que qualquer resposta. Meu networking crescia, meus projetos se multiplicavam. A mesma timidez que me aprisionava anos atrás dava lugar a uma confiança que me surpreendia. Não era mais sobre competir com Luana, era sobre ser completamente eu mesma. A família observava, atônita. Aquela que sempre foi vista como a irmã invisível começava a desenhar sua própria trajetória. Cada conquista era um lembrete de que meu valor não dependia de aprovações externas. Luana continuaria sua performance, mas eu já não seria mais a plateia. Seria a protagonista da minha história, escrevendo cada capítulo com a força de quem finalmente compreendeu seu próprio potencial. O universo conspirava a meu favor, e eu estava definitivamente pronta para responder. No palco daquela festa, tudo ao meu redor parecia suspenso em um momento de silêncio absoluto. Meu nome foi chamado, não como um murmúrio negligente, mas com um tom de reconhecimento que jamais havia experimentado antes. Cada passo em direção ao centro do salão era uma declaração. Não mais a irmã invisível, mas a mulher que construiu seu próprio destino. Os olhares se voltaram para mim, especialmente os de Luana, que pela primeira vez me via não como uma sombra, mas como uma luz própria. Segurava o prêmio de melhor profissional do ano como se fosse um escudo, transformando décadas de invisibilidade em um troféu de resistência. Minha voz, antes trêmula, agora era firme e cristalina. Falei sobre a dor de ser constantemente excluída, não com ressentimento, mas com uma clareza que cortava o ar como um bisturi. Cada palavra era uma cicatrização de antigas feridas, cada frase uma reconstrução da minha identidade. Cresci acreditando que meu valor dependia da aprovação dos outros, disse, observando os rostos atônitos. Hoje compreendo que minha existência não precisa ser validada por quem quer que seja. Luana, imóvel em seu canto, parecia uma estátua de mármore. Seus olhos, antes cheios de desdém, agora refletiam um misto de choque e impotência. Não era uma vingança que eu buscava, mas o reconhecimento da minha própria força. Contei fragmentos da minha jornada, os cursos noturnos, as consultorias construídas com suor e determinação, os projetos que nasceram da minha resiliência. Não eram apenas conquistas profissionais, mas uma metamorfose existencial. A família, testemunha silenciosa, parecia respirar uma verdade que sempre tentaram ignorar. Minha exclusão não me destruiu, transformou-me. Cada obstáculo tornou-se um degrau, cada lágrima derramada em silêncio transformou-se em combustível para minha ascensão. No ápice do meu discurso, olhei diretamente para Luana, não com raiva, mas com uma compaixão que a deixou desconcertada. Minha vitória não era sobre derrotá-la, mas sobre me encontrar, finalmente livre das correntes familiares que me aprisionavam. O salão irrompeu em aplausos, não como um gesto protocolar, mas como um reconhecimento genuíno. Naquele momento, não era apenas um prêmio que eu recebia, mas a confirmação de que minha história valia a pena ser contada. A exclusão que tentaram me impor tornou-se minha maior força. E ali, no centro daquele palco, eu não era mais a irmã invisível. Eu era eu, completa, resiliente, livre. O salão de festas ainda ecoava com os aplausos do meu discurso. Minha voz, que antes tremia diante de qualquer confronto, agora soava firme e segura. A família, antes tão acostumada a me ignorar, me olhava com uma mistura de surpresa e desconforto. Luana, minha irmã que sempre me excluiu, estava paralisada. Seus olhos, tão acostumados a me diminuir, agora refletiam um misto de choque e impotência. Percebi que meu momento de glória não era apenas uma conquista profissional, mas uma declaração íntima de liberdade. Os sussurros começaram a circular. Parentes que antes me tratavam como um fantasma na reunião familiar agora me observavam com um respeito que nunca havia existido. Meu prêmio profissional era mais do que um troféu. Era a prova viva de que eu poderia escrever minha própria história.
independente das narrativas familiares que me sufocavam. Minha mãe tentou se aproximar, seus olhos marejados, mas já não era mais aquela filha que aceitaria migalhas de afeto. Meu silêncio era eloquente. Cada passo que dei naquele momento representava anos de dor, transformados em força. Luana tentou argumentar, sua voz falhando entre justificativas vazias. Mas cada palavra soava como um sussurro insignificante diante da minha nova realidade. Não era mais sobre provar algo para ela ou para minha família. Era sobre me provar para mim mesma. A dinâmica familiar havia sido completamente subvertida. Aquela que era considerada invisível agora ocupava o centro das atenções. Não por drama ou conflito, mas pelo mérito de suas próprias conquistas. Percebi que minha verdadeira vingança não seria o confronto, mas o sucesso. Naquele momento, decidi que meu afastamento não seria um ato de mágoa, mas de autocuidado. Estabeleci limites claros e definitivos. Não mais permitiria que relações tóxicas definissem meu valor ou meu potencial. A família, atônita, começava a compreender que eu não era mais aquela menina submissa. Cada olhar, cada tentativa de me minimizar, agora encontrava uma mulher forte, segura de si e absolutamente imparável. Minha transformação era completa. Da invisibilidade ao protagonismo, havia construído uma jornada de resiliência que me tornaria não apenas uma história familiar, mas um exemplo de superação para todos que um dia se sentiram diminuídos. Meses depois, o silêncio da minha casa era diferente. Não era mais o silêncio da dor, mas o silêncio da liberdade conquistada. Cada canto da minha vida agora respirava transformação. Luana, aquela que um dia me excluiu, tentava reestabelecer contatos, mas eu tinha aprendido o valor dos limites. Os telefonemas dela chegavam espaçados, primeiro carregados de falsa preocupação, depois com um tom quase suplicante. Mas eu já não era mais aquela mulher que aceitava migalhas de afeto. Minha resposta era sempre curta, educada, mas firme. Não havia espaço para manipulações. Meus projetos profissionais haviam se multiplicado. Cada conquista era uma cicatriz transformada em medalha. O curso de marketing que iniciei timidamente se transformara em uma consultoria respeitada. Os mesmos olhos que antes me viam como invisível, agora me reconheciam como referência. A família observava à distância, misturando admiração e incompreensão. Aquela que sempre foi relegada ao segundo plano, agora ditava suas próprias regras. Não era sobre vingança, era sobre sobrevivência. Cada relacionamento que construí fora daquele núcleo familiar era baseado em respeito genuíno, não em expectativas vazias. Percebi que a verdadeira cura não estava em fazer Luana ou meus pais me reconhecerem, mas em me reconhecer completamente. Minha identidade não seria mais definida por ausências ou exclusões. Era uma mulher em constante reconstrução, forte o suficiente para transformar dor em propósito. Os encontros familiares, antes campos de batalha silenciosas, perderam qualquer poder sobre mim. Quando aconteciam, eu estava lá não como vítima, mas como escolha. Minha presença não implorava por espaço, simplesmente ocupava sem pedir permissão. Luana ainda tentava provocações sutis, mas agora soavam como ruídos distantes. Sua opinião não mais definia meus passos. Cada projeto, cada conquista era um lembrete de que minha história seria escrita por mim mesma. A solidão inicial da ruptura deu lugar a conexões verdadeiras. Amigos, colegas de trabalho, uma rede de apoio que me via em sua totalidade. Não éramos unidos por sangue, mas por escolha. E essa escolha era infinitamente mais poderosa. Olhando para trás, via minha jornada não como uma narrativa de vitimização, mas de renascimento. A menina, invisível havia na pequena cidade onde cresci, minha irmã Luana sempre foi a estrela da família. Desde criança, ela ofuscava minha existência com seu jeito manipulador. Enquanto ela recebia aplausos e sorrisos, eu era a sombra silenciosa nos cantos das reuniões familiares. Os sussurros maldosos e os olhares de pena me seguiam como uma sombra constante. Nossos pais, sem perceber, alimentavam essa dinâmica doentia. Cada conquista dela era um evento. Cada momento meu passava despercebido. Mas o que ninguém imaginava é que aquela menina tímida e excluída um dia se transformaria em alguém que eles jamais esqueceriam. Durante o almoço de domingo, meu mundo desmoronou. Luana chegou radiante, anunciando seu noivado com um empresário, rico,
Os olhos de nossos pais brilhavam de uma forma que nunca vi direcionada a